já ia achar mais interessante. Obrigado, queridos, obrigado. Bom, boa tarde. Deixa eu dizer que, bom, primeiro esse negócio de a gente estar participando do Admiris me senti muito importante vir para cá. E fiquei especialmente contente quando me contaram pelo seguinte: durante muitos anos, eu dei aula, eu sou de São Paulo, talvez você veja pelo meu sotaque e pelo quanto eu não gosto daquela camisa daquele rapaz. Durante muitos anos eu dei aula para colégio, para ensino fundamental, ensino médio, cursinho em São Paulo, uns 6, 7 anos. Então eu acho muito legal, tipo, toda vez que eu posso, mesmo eu estou há muitos anos aqui dando aula na universidade, para graduação e tal, eu geralmente acho legal pra caramba de poder voltar e falar com vocês, que eu acho que aqui talvez, assim, tipo, nessa idade vocês não estão a fim de ouvir ninguém, mas essa é geralmente a fase mais interessante de ouvir umas bobagens que eu vou falar agora. Porque talvez seja aí na idade de vocês, isso aconteceu comigo. Em São Paulo eu sempre estudei também em colégios, ou colégio público, ou colégio particular com bolsa. Então, para mim foi sempre muito importante nessa fase, assim, ouvir algumas coisas que fizeram eu mudar de ideia sobre um monte de coisas. Algumas delas até que eu vou falar aqui. Eu fiz graduação, fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado em filosofia, segundo a minha mãe, não existiu o erro. Muitos anos fazendo filosofia, mas nossa, meu Deus, por que faz isso com a própria vida? Mas eu acho que foi uma coisa bastante interessante, e uma das razões pelas quais eu acho que isso foi bastante interessante é porque eu levava muito a sério, eu acabei levando muito a sério, por conta de ter ouvido certas coisas, na verdade, de vocês, algumas delas que eu vou falar aqui, e que eu acho que, como eu falei no começo agora, é o momento de vocês ouvirem, de pelo menos assim, se ficar tipo, 1% do que eu falar com vocês, assim, se pelo menos acender alguma faísca na tua cabeça para dar uma olhada, perceber as coisas de um jeito diferente, eu já ganhei tiro. Tá? Quando me convidaram para falar exatamente sobre isso. Eu não escolhi o tema, eu escolhi obviamente o que eu vou falar, o conteúdo, mas quando eu vi o tema, eu fiquei imediatamente feliz, porque junta duas coisas que eu, Gabriel, aprecio muito, mudaram muito a minha vida. Como eu falei para vocês, eu estudei a maior parte do tempo em escola pública ou escola privada com bolsa. Na real, eu estudei, assim, ó, dá para ver, do pré até o doutorado, até o pós-doutorado, eu estudei com bolsa, porque eu não tinha grana para pagar. Mas quando me convidaram para dar essa palestra com esse tema, eu fiquei muito feliz porque essas duas coisas aí são extremamente importantes para mim pessoalmente, não estou querendo convencer vocês, vou falar alguma coisa para vocês que eu não acho relevante, são duas coisas que eu acho pessoalmente relevantes, como eu falei, foram importantes para mudar um monte de coisa na minha vida, e eu espero que, como eu falei, pelo menos acenda uma luzinha aí no fundo da minha cabeça, tá? Porque é justamente uma junção de duas coisas que talvez vocês já meio saibam o que é, já tem uma ideia básica, todo mundo mais ou menos sabe o que é ciência, todo mundo mais ou menos sabe o que é a universidade, você sabe que você está numa agora, né? Mas o problema talvez esteja justamente nesse mais ou menos. O que eu queria, em grande parte, fazer nesse tempo com vocês, eu prometo que logo vocês vão estar numa forma, coisas gostosas, não vou ocupar tanto assim da sua tarde, esse cara com coisas esse pequeno componente assim, de tentar entender basicamente o que significa de um jeito melhor a ciência e de um jeito melhor a universidade é o que eu queria fazer hoje com vocês, tá? E sobretudo aquele E no meio, aquele NAS, né? Assim, ou seja, a junção entre ciência e universidade, tá? Então a minha ideia agora, de maneira razoavelmente rápida com vocês, é esclarecer, sair dessa noção mais ou menos vaga que a gente tem sobre essas duas palavras. De novo, todo mundo aqui, se você tivesse que explicar para a sua avó o que é ciência ou o que é universidade, você falaria alguma coisa. Não é que vocês não tenham a menor noção disso. O meu ponto aqui é que talvez vocês tenham uma noção incompleta, ou talvez uma noção parcial do que seja, e o que eu gostaria de fazer é justamente melhorar a tua visão sobre isso com um objetivo. Melhorar a tua visão sobre o
entendimento sobre ciência, sobre universidade, sobre a junção das duas coisas, para que você veja isso aqui um pouco da importância que eu vejo e que eu acho que é importante aí para isso, e por isso que a gente está aqui nesse lance do Ministério da Ciência e Tecnologia, uma semana de Ciência e Tecnologia, porque no final das contas isso é importante para o país. Essa é a hora que você fala de política aí. Né? Eu aí para o país. Bom, por isso que eu quero fundamentalmente fazer com que isso seja importante para você. Tá? De novo, como eu falei, todo mundo tem uma ideia razoavelmente vaga sobre o que é ciência, o que é universidade, mas eu falava que o ponto, talvez, para a gente se perguntar, o ponto aqui para a gente fazer, é melhorar um pouco o entendimento disso. E eu acho que não tem jeito melhor que a gente começar tentando enfrentar um pouco o que diabos é ciência. Né? E essa é uma palavra que, assim, desde que você começou no colégio, você tem lá aula de ciências, né? Depois você passa lá dos quinto, sexto ano, pelo menos na minha época era assim, você passa do quinto, sexto ano, aí começa a dividir as ciências, né? Aí você começa, talvez, não ter só aula de ciências, mas começa a ter, talvez, ali, tipo, a geografia e história, e às vezes ali separado, física, química, aí quando chega no ensino médio, se separa mesmo e tal. Mas o que é ciência, afinal? Né? Vou poupar vocês de perguntar o que é, e vou pular para a parte de dar uma definição, porque o que eu quero é esmiuçar essa definição com vocês. Né? O que é ciência, afinal? De novo, se você fosse responder para sua avó, enquanto você está lá assistindo a sessão da tarde, muito provavelmente você diria alguma coisa que faz sentido. Mas tem alguns componentes de uma ideia melhor de ciência que eu acho que você não deveria sair daqui sem ver. Basicamente, olha só, essa é uma definição boa. Ela não é a mais melhor, maravilhosa do mundo, mas é uma boa definição. E ela tem umas coisas aí sobre as quais eu queria conversar, eu queria te mostrar. Então, jogo rápido. O que é ciência? Ciência é a busca e a aplicação do conhecimento da realidade segundo uma metodologia sistemática e racional. Em português, o que isso significa? Né? O que isso basicamente quer dizer? Tem três coisas aí para as quais eu quero chamar a sua atenção. Eu vou melhorar isso aqui daqui a pouco, tá? Mas só aqui eu já quero que você veja três coisas importantes. Ela é a busca, ela é a aplicação do conhecimento sobre a realidade, segundo uma metodologia sistemática racional. Quero que você fique na cabeça com essas três palavras. Ela é uma busca por conhecimento, ela é uma aplicação e ela é racional. Tá? Dito de outro modo, ela é a busca, a aplicação do conhecimento de uma maneira metodológica, metódica, sistemática e racional. Mas só que tá, Gabriel, e daí? Talvez eu não falasse com essas palavras para minha avó, talvez eu não dissesse assim de um jeito tão bonito ou rebuscado, mas é mais ou menos isso que eu tenho na cabeça. Duvido. Pelo seguinte, sobretudo nesses últimos 2 anos, para todo mundo saber, a gente ouviu pra caramba falar em ciência, sobretudo quando a pandemia. Né? E aí, você fala hoje em ciência, imediatamente, quando você fala ciência e pandemia, você pensa em de cada vez mais tumultuado. Covid, e o que as pessoas esperavam loucamente da ciência? Vacina. Né? Ou cura, ou remédio, whatever, mas vacina. Então a gente ouviu falar como se não houvesse amanhã de ciência por conta da vacina, ou ainda a gente esperava que a ciência mostrasse que tipo de medicamento, que tipo de tratamento seria bom e tal, porque a pandemia ofereceu, talvez nunca na vida de vocês, e vou dizer realmente da minha, eu não sou tão mais velho que vocês assim, mas nunca talvez a gente tinha passado por uma situação na qual a ciência estava tão assim, tipo, na ordem do dia. As pessoas falando muito de ciência. A gente não dá a mínima ciência. Né? A gente fala assim, a ciência geralmente você fala, pô, legal, tem internet, tem antibiótico, tem celular, tem computador, tá bom de ciência. Né? Você não fica pensando em ciência toda hora. Uma das coisas que a pandemia fez foi, talvez, jogar na nossa cara todo dia, se abria lá, tipo, Twitter, Facebook, ou Instagram, ou TikTok, tinha alguém fazendo uma dancinha falando de vacina. Né? A ideia de vacina
trouxe para nós uma ideia de uma importância da ciência. De repente as pessoas começaram a falar de ciência, que na real é uma coisa que geralmente as pessoas não dão a menor bola. Sabe por quê? Porque, para começo de conversa, o fato de que ela é a busca e a aplicação do conhecimento da realidade é um tipo de coisa que a gente, infelizmente, eu vou falar disso um pouco melhor daqui a pouco, infelizmente a gente foi perdendo a vontade de fazer. Que os professores de vocês não os ouçam, mas assim, ó, quer ver uma coisa? Se tudo que tem como menor, ou já ficou em contato com bebê ou com criança, passou pela seguinte experiência. Criança adora conhecer coisas. Já viu isso? Né? Começa com a mão. Caraca, eu tenho uma mão. Né? Tipo, e você acha até ridículo, você já é grande, sabe? Um gênio. Então você já sabe que você tem uma mão. Aí eu tenho o pé. Né? Eu acho incrível. A criança adora que você mostra esse monte de coisa. Ela acha muito legal conhecer coisas. Aí o que acontece quando você fica mais velho e vai para a escola? Você prefere ser atropelado por um trem de conhecer coisas. Tem aquela fase intermediária que a criança chega em casa e fala: mãe, aprendi a contar até 10 em inglês. Mãe não aguenta mais o filho, criança enchendo o saco aquilo. Ou então, mãe, sabia que existe um lugar que chama Papua Nova Guiné? Sai falando coisas fortes, por quê? Porque a criança pequena gosta de conhecer coisas. Aí você vai ficando mais velho, eu não sei se é culpa, professores geralmente não gostam de falar disso, eu vou falar isso, os professores já vão lá na parte. Acho que a gente até estraga as crianças no meio do caminho, porque como que ela vai de um bebê que acha o máximo de conhecer coisas, ao ponto de que, tipo, o cara vai de frente lá que a gente vai comer. Não é? Mas o meu ponto é assim, por que isso acontece? Você pode pensar, quando você é criança, você acha o máximo de coisa diferente. Você acha, cara, vê isso, enche o saco dos pais, que sempre conhecem coisas novas. Né? A ideia de busca e aplicação do conhecimento, quando a criança aprende a fazer alguma coisa, mesmo que está sendo alfabetizado, aprende a escrever, eu leio um negócio na rua, assim, passando com a mãe. Eu lembro quando eu estava andando de ônibus com a minha mãe, assim, passei no outdoor e li lá um negócio, uma propaganda, nem sei o que era. Tipo, eu falei, cara, eu sou muito inteligente. Eu achei o máximo que eu conseguia fazer. Criança adora fazer isso. Aí você chega com 10, 11, 12 anos, como eu falei, você prefere ser atropelado por um trem do que ficar 5 horas na escola buscando conhecimento. Você não quer buscar conhecimento. Né? Vamos falar real. Não quer. O que será que acontece? Por que será? O que será que estraga na gente? Que a gente sai de criança ou bebê que acha da hora de escutar a mão, para quando você fica grande você quer morrer. Roxo de bolinha amarela do que ficar lá horas aprendendo coisas. O ponto, talvez, eu não vou ficar tentando responder essa pergunta de por que isso acontece, mas acho que o que é mais importante para nós é o seguinte: isso não devia acontecer. Porque talvez das coisas mais incríveis que seres humanos fazem, desde que eles começaram a se coçar nas cavernas, é conseguir fazer isso. É buscar conhecimento. E não buscar conhecimento por acaso. De certo modo, essa ideia de buscar segundo uma metodologia sistemática e racional, que é simplesmente dizer o seguinte: a gente gosta geralmente de buscar conhecimento, e a gente gosta de buscar conhecimento de propósito. Eu não sei nem me responder, mas pense em coisas que você gosta. Eu não sei se agora tocar um instrumento, se você gosta de fazer, tipo, eu toco um instrumento, toquei à noite, em banda, muitos anos na minha vida e tal. Ou pense, sei lá, você gosta de algum esporte, gosta de futebol, gosta de automobilismo, vai lá, você pode até gostar do Corinthians, né? Mas você gosta de alguma coisa, né? Eu fui assistir palestra sobre bullying na palestra. Pega qualquer coisa que você gosta. Se você pegar isso que você gosta de aprender coisas sobre isso, e não por acaso, você vai atrás. Você busca de maneira sistemática e racional. Você vai atrás de saber mais de coisas que você gosta. Seja lá o que você gosta. E olha, investiga na tua própria cabeça 3 coisas que você gosta. E vê se você não adora perder tempo sabendo mais sobre isso. Sei lá,
LOL a futebol, de maquiagem a, sei lá, dinossauro, sei lá. Qualquer coisa que você goste, por mais bizarra que possa ser, você gosta de perder tempo com isso. Aliás, isso é uma coisa que chama atenção, porque quando a gente vê, por exemplo, vê estatística, vocês estão ligados nisso mais do que eu até, vê estatística de youtuber que faz, ou de vídeo no Twitch e tal, de cara que, tipo, o pessoal fazendo live, jogando, ou explicando coisa de alguma coisa assim, ou fazendo tutorial, bomba. Bom, por quê? Porque as pessoas gostam de aprender coisas. E de propósito. Elas gostam de aprender coisas de propósito. Não é por acaso. Não é que você está lá deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, de repente aprende uma coisa. Não, você gosta de ir atrás. Você curte saber coisas. Esse tipo de coisa, essa busca de propósito, não por acaso, de propósito de saber coisas, é, como eu falei, uma coisa que da gente. Isso é óbvio, você vê um bebê que faz isso. Só que, como eu falei, coisas acontecem no meio do caminho que você vai perdendo, né, a vontade, você vai perdendo o tesão de conhecer coisas, de propósito. Na verdade, você acaba sendo obrigado a conhecer coisas, mas sem vontade. Quando a gente fala em ciência e universidade, o primeiro checkpoint que eu quero que vocês levem para casa, por favor. Primeiro checkpoint. Quando a gente fala de ciência e universidade, a gente está falando de um lugar, eu vou melhorar isso daqui a pouco, tá? Mas um lugar no qual as pessoas estão aqui para buscar conhecimento de propósito. Que, de novo, devia ser um negócio que a gente faz porque gosta muito. E é um pouco bizarro se você for pensar. Por que você perdeu isso? Você também. Por que você perdeu isso? Se mais aproximadamente, eu falei tesão. Desde que eu falei tesão, eles são muito loucos. Vocês são aqueles que na aula de biologia, a pessoa fala assim, pênis. Claro que é óbvio. Então, olha só. Olha para dentro de você. Tipo assim, por que isso acontece? Segundo checkpoint do que eu vou falar hoje, assim, segundo marco aqui no caminho. A partir de agora, quando você pensar em universidade, você deveria pensar em um lugar que, por excelência, eu vou melhorar isso que eu vou falar, mas já quero fazer um spoiler. Universidade é um lugar, ou é uma instituição, não meramente um lugar, que ele fala lugar sem ter que ter um prédio, né? É uma instituição, uma coisa criada por seres humanos, como eu vou mostrar daqui a pouco, há praticamente 900 anos. 900 anos. Para que pessoas busquem conhecimento de maneira racional e sistemática. Em 900 anos, preste atenção, em 900 anos, a humanidade nunca inventou nada melhor para isso. Você pode pensar assim, tem internet. Não. Porque na internet você faz N coisas, inclusive buscar conhecimento. Mas tem um lugar, inclusive um lugar agora, assim, um lugar físico, inclusive. Tem um prédio. Tem mesa, cadeira, pessoas, elas vêm aqui, se vieram aqui só para aprender. Você pode fazer outras coisas, você vai comer daqui a pouco, vai fazer outras coisas legais. Né? Você pode vir fazer N coisas. Mas este prédio aqui existe. E essa ideia de um prédio para isso existe há 900 anos. Só para que as pessoas busquem conhecimento. E de propósito, que elas querem. De novo, segunda coisa, em 900 anos a gente não inventou nada melhor para isso. O mais perto fora da universidade é a escola. Também vou te mostrar por quê. Eu não estou inventando. Agora, por que basicamente as pessoas buscam conhecimento de maneira racional, sistemática, de propósito, como eu estou falando? Porque basicamente a ciência faz uma coisa. Ela lida com problemas. Ciência lida com problemas. Uma das coisas que todos nós achamos muito legal em ciência, mesmo que você não esteja pensando desse jeito, é que ciência lida com problemas. Que tipo de problemas, Gabriel? O básico, tipo assim, sei lá, construir ponte, construir prédio, curar doença, resolver conflitos legais, né? Alguém
roubou coisa de alguém, atropelou alguém, então isso é um problema legal. Você precisa cruzar um rio, você precisa fazer uma ponte. A gente tem uma pandemia mundial, você precisa de vacina, e assim por diante. Uma das características que a gente faz com que a gente gosta tanto de ciência é ela lida com problemas. Isso aqui são alguns problemas. Mas presta atenção, o terceiro checkpoint do papo hoje. Isso aqui são problemas, mas isso aqui também são. A gente pensa geralmente que problemas são só esses muito práticos, tipo construir ponte, construir prédio, né? Curar doença, sobreviver do câncer, inventar avião. Mas olha essa outra lista de problemas aqui. Por exemplo, compreender como que a gente vive em sociedade. Jogo rápido. Os seres humanos, nós, assim como outros animais, a gente vive em bando. Tá? Mas você já deve ter percebido, desde que você entrou na escola, que viver em sociedade não é sempre assim muito legal. Né? Sempre dá problema viver em sociedade. Né? Seja uma sociedade do tamanho da tua turma, seja uma sociedade do tamanho da tua escola, seja uma sociedade do tamanho da tua cidade, ou país, ou mundo. Olha, isso aqui não é um problema. E geralmente a gente não liga muito com ciência. Se a gente fala ciência, você pensa em vacina, foguete e celular. Né? Mas olha essa lista de problemas aqui. Como que a gente vive em sociedade? Como que a gente entende acontecimentos? História, por exemplo, é um negócio que geralmente, eu sei quem gosta, também quer cortar os pulsos com a colher, né? Para você ver doído e demorado. Quem não gosta de história, não odeia história. Mas sabe por quê? Você não faz a conexão geralmente, assim como matemática ou física está tentando resolver os problemas, né? História também está tentando resolver os problemas. Por exemplo, como a gente entende as coisas que acontecem. E é muito fácil sempre quando entender as coisas que acontecem, você entende às vezes as coisas que acontecem na tua vida. Muito menos coisas que acontecem na história do país, na história da tua cidade, ou na história da humanidade, ou na história de determinados acontecimentos. Isso aqui é um baita problema. Que é outro, refletir como a gente deve agir. Esse é o problema central da ética, essa primeira palavra de exaustão. Mas, de novo, nesse exato momento aqui, tem um cardápio quase infinito de ações que você poderia fazer. Você poderia levantar e sair correndo, você poderia ir ter vindo hoje, você poderia pegar o celular, um monte de coisas que você poderia fazer. Mas você está escolhendo, nem seja que você vai tomar bronca depois se você quiser diferente, você está escolhendo ficar aqui me ouvindo. Talvez se bobear, você vai já prestar atenção. Mas também não vamos tomar assim. O que isso significa? Que a gente tem um cardápio muito grande de ações possíveis, de coisas para fazer, mas você sempre acaba escolhendo alguma, que não dá para fazer todas. Uma pergunta central, que também é uma pergunta para a qual a gente precisa buscar conhecimento, é: uma vez que a gente tem um cardápio tão grande de coisas para fazer, de ações possíveis, será que existem algumas que são melhores que outras? Você faz isso o dia inteiro, só que geralmente você não pensa nisso. A ética, por exemplo, é um ramo do saber, portanto, uma parte do que a gente pode ter como ciência para resolver esse tipo de problema. Então, geralmente, a gente acha que problema é só isso aqui. Né? Mas problemas sobre os quais a ciência se pode se debruçar são muitos outros. E, de novo, todos esses daqui, eles são ultra interessantes, pelo menos porque você vai acabar vivendo eles de alguma maneira. Volta para o que eu falei agora há pouco, que a gente já geralmente não se importa ou não está mais afim de aprender coisas. O problema é o seguinte: você pode até não querer aprender mais coisas, você pode estar de saco cheio de aprender coisas, mas você vai tomar esses problemas também da sua vida. Os básicos, só como você vai agir, se você vai fazer o tema de casa ou se você não vai fazer, se você vai, sei lá, faltar a aula ou não vai. Só que cacetada de coisas, você vai ter que resolver. Todos esses problemas você vai ter que resolver ao longo da tua vida. E tem dois jeitos de fazer isso: fazer por acaso, por tentativa ou erro, batendo cabeça. Você pode se dedicar a buscar conhecimento racional de propósito. Basicamente, o que os cientistas fazem é isso. A gente tem uma ideia também meio tosca de cientistas simplesmente de cara de jaleco branco, numa sala branca, com ratinhos brancos e, parece um ambiente hospitalar, né? E que isso é ciência. Na real, de certo modo, todo mundo aqui na universidade está fazendo ciência.
todo mundo lidando com a busca sistemática de conhecimentos para enfrentar problemas. Que problemas? Alguns problemas que talvez você não está nem aí para eles, mas você vai acabar enfrentando alguns que quer que você queira, quer não. De novo, é melhor você fazer isso de que jeito? Por tentativa e erro, dando cabeçada, ou buscando conhecimento sobre como fazer. E aí tem uma segunda grande questão. Eu perguntei primeiro o que era a ciência, afinal, né? Mas tem uma segunda pergunta importante. Agora você pode dizer assim, bom, legal, galera, mas o que precisa para fazer isso? Né? Como que brinca de fazer ciência? Então, eu já entendi que ela é uma busca propositada e racional de conhecimento, que para isso, que isso significa lidar com problemas, e ok, mas o que é necessário para isso? Presta atenção, eu vou te mostrar duas coisas, que se eu pudesse escolher, uma coisa, se eu lembrar do que eu vou falar hoje, é o que eu vou falar a partir de agora. Tá? Nos últimos 2, 3 slides. Agora é o greatest hits. Os grandes momentos que eu vou falar agora, eu queria que você prestasse atenção nisso. O que é preciso para fazer ciência? É óbvio que aqui você pensa assim, bom, precisa de dinheiro, precisa de prédio, precisa de computador, precisa de internet, precisa de gente, né? Precisa de um monte de coisas bastante palpáveis, sem as quais não faz ciência direito. Ok. Mas tem duas condições que quase não tem nada a ver com isso. Para que você veja quais são essas duas condições, isso aqui vai ser a única hora que eu vou fazer se ler alguma coisa hoje, tá? Eu tenho uma citaçãozinha só desse sujeito que vai aparecer daqui a pouco, que é o Aristóteles. Vocês já devem ter ouvido falar nele, foi um filósofo grego, dos mais famosos. E ele está falando das pessoas que primeiro fizeram ciência. Ele vai dizer aqui os que primeiro filosofaram, porque vocês devem saber, lá há 2.500 anos não tinha muita distinção entre filosofia e ciência, né? Então ele está falando das pessoas que primeiro fizeram ciência lá na Grécia. Eu quero que você veja isso aqui, porque é aqui que está o que precisa para fazer ciência. E que você tem dentro de você. Você só não gosta, você só geralmente deixa de lado. Presta atenção, ó. A única hora que eu vou fazer você ler alguma coisa. De fato, o que ele está falando? Os homens começaram a filosofar, agora como na origem, por causa da admiração. Na medida em que inicialmente ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples, em seguida, progredindo pouco a pouco, chegaram a enfrentar problemas sempre maiores, como os fenômenos da Lua e aos do Sol e dos astros, ou os problemas relativos à geração de todo o universo. Olha agora. Quem experimenta uma sensação de dúvida e admiração, reconhece que não sabe. De modo que os homens filosofaram para libertar-se da ignorância. E o modo como as coisas se desenvolveram o demonstra. Quando já se possuía praticamente tudo o que se necessitava para a vida, e também para o conforto e o bem-estar, então se começou a buscar esta forma de conhecimento. É evidente, portanto, que não a buscamos por nenhuma vantagem que lhe seja estranha. O que o Aristóteles está dizendo aqui, que eu estou dizendo? E quando eu comecei a pensar assim, esses dias para falar para vocês, eu comecei daqui. Isso aqui é tão importante, então, se eu tiver alguma coisa só para falar para eles, é isso aqui que eu queria mostrar. O Aristóteles está falando como que historicamente começou a ciência para nós no Ocidente. Começou lá por volta do século VI a.C. Portanto, ciência, como a gente tem, é um negócio que tem 2.500 anos, mais ou menos. Tempo pra caramba. E como que começou? Começou com duas coisas que ele fala aqui. Primeiro, esses caras, eles estavam num momento que, como ele fala ali, eles já tinham feito tudo o que precisavam. Ó, se você olhar a primeira parte ali, ele fala, ou melhor, perdão, aqui, ele fala, quando já se possuía praticamente tudo o que necessitava para a vida, também conforto, bem-estar, o que ele quer dizer com isso? Os caras já tinham comido, dormido, maratonado todas as séries que eles tinham, já não tinha mais nada a fazer. Tá? Não tinha mais nada a fazer. E aí eles se deram conta que, mesmo já estando alimentado, dormido, pagado todos os boletos, já estava tudo resolvido na vida, eles ainda experimentavam uma coisa que é uma palavra animal que eu usar pessoas aqui, que queria aguentar o máximo, vamos mostrar depois, que é admiração. A ciência começa com admiração.
com o fato de você falar, caramba, eu não sei. Por exemplo, os exemplos que Aristóteles dá aí, esses caras começaram a pensar, vocês já perceberam que o Sol mais celeste se conhece todo dia? Por que um dia, por exemplo, não é o contrário? Ou as estações do ano, que é sempre assim, primavera, verão, outono e inverno, não é o contrário. Por que o mundo de vez em quando? Ou então, assim, já percebeu que tudo que nasce, cresce, envelhece e morre, tirando Benjamin Button, nada é ao contrário. Né? Por que as coisas todas seguem o mesmo ciclo? Por que as coisas são assim? Por que a natureza parece ter uma ordem? Esse é o tipo de pergunta que, a princípio, não serve para nada. Serve, como Aristóteles aí, para fugir da ignorância, para deixar de ser burrão. Tipo, eu vejo um negócio, tipo assim, porra, todo dia o sol está celeste e você põe o oeste. Todo dia, agora eu sou para janela. As estações do ano são sempre da mesma ordem. Eu planto uma semente de maçã, não uma jaca, só uma macieira. Por que será que isso acontece? Para que serve a princípio? Serve simplesmente para satisfazer uma coisa que, como eu falei, desde bebê você tem e depois você acha muito melhor manter, que é espanto, admiração sobre o negócio. Por que é assim? Aí hoje quando você tem, por exemplo, sei lá, chega na aula de física lá, e tem que calcular, o trenzinho sai do ponto A para o ponto B a 80 km por hora, eles dizem, quanto tempo demora o trenzinho para chegar assim? Ah, não! Agora imagina a primeira vez que o cara conseguiu descobrir que dava para calcular quanto tempo o trenzinho demora para chegar do ponto A para o ponto B, se você sabe a velocidade dele e a distância. Explodiu a cabeça do sujeito. Porque até ali, eu falei assim, cara, você já se deu conta que as coisas, quando elas se movem, elas demoram um tempo para chegar, né? Tem uma relação de espaço e tempo. Por isso que quando você vai calcular a velocidade, como que ele corre a medida mesmo, tem um carro. Esse carro aqui é rápido, ele anda a quilômetros por hora. O que é quilômetro? Quilômetro é uma medida de espaço e hora é medida de tempo. Você está fazendo uma relação de espaço e tempo. Quando esses caras descobriram que dá para fazer uma conta, que você chega nisso, explodiu a cabeça do cara. Por quê? Porque assim, tipo, é espantoso que a gente consegue. Em vez de estar lá jogando seu LOLzinho, o cara está descobrindo como que você calcula o negócio. É espantoso. Mas só que a ciência você faz primeiro com espanto, com admiração. E aí, eu vou falar real para vocês, isso serve para mim. Geralmente você vai crescendo, você não se espanta, não se admira com mais nada. O cientista é o sujeito que consegue, de alguma maneira, continuar se admirando pelo fato de que há coisas sobre as quais você é ignorante. Como diz Aristóteles aí, você reconhece que você não sabe. É claro que isso é muito incômodo, né? Quando você erra uma conta e você não sabe o negócio, pô, é chato para cacete. Ninguém gosta. Mas o cientista é um cara que olha para isto e fala assim, e se espanta, pô, eu não sei, deve dar para saber. Esse não sei deve dar para saber, faz a gente criar vacina, criar celular, ou mandar uma sonda para fora do sistema solar. Sabe que tem umas sondas que a NASA lançou, a Voyager, por exemplo, é uma muito legal, está para fora do sistema solar lá e mandando foto para cá. Para que serve saber como que é as estrelas lá? Sabe? Não para nada. Serve para quê? Fugir da ignorância. Fugir da ignorância. Serve para você. Você pode entrar no Instagram da NASA, por exemplo, e ser da primeira geração de seres humanos que vê como é que é fora do sistema solar. Em 4K, a imagem. Para que serve? Caramba. Para fugir da ignorância. Para satisfazer o desejo que só o ser humano tem. Nenhum animal se espanta porque não sabe alguma coisa. Meu cachorro, por exemplo, ele se espanta quando toma um susto e tal, mas ele em nenhum momento fala assim, rapaz, olha, ele vai no parque e fala, olha quanto lugar eu vou mijar. Não, ele não se espanta com isso. Né? Isso não acende nada na cabeça dele. Seres humanos são os únicos animais que, além das necessidades fisiológicas, você tem necessidades intelectuais. Só que o ruim do negócio, né, é que você vai crescendo
e vai socando em algum lugar dentro de você essas necessidades intelectuais, porque é chato às vezes. Primeiro porque tem a ver com o fato de você reconhecer que você não sabe. Alguém gosta de alguém falar para você, pô, você não sabe, você é um burrão. Por que a gente não gosta? Não? Agora, assim, a gente tem que lidar com isso, obviamente. É fazer o contrário do que o Aristóteles fala, é você socar isso em algum lugar e falar assim, cara, não quero brincar mais disso. Né? Ou falar assim, eu vou me espantar com isso e até saber. Até saber. A segunda coisa que você precisa disso, para isso, é justamente aquele estado, esse estado aqui que o Aristóteles fala, ó, tipo assim, você já fez tudo. Presta atenção que aqui é louco. Quando você já acabou os boletos, já maratonou as séries, já ficou com medo de ter assistido o Dahmer, eu assisti a semana passada, assistiu o Dahmer na Netflix? Não recomendo. Não? Assistiu? Não recomendo. Você tem uma cara de que não vai dormir à noite, não assiste. Ficou bem legal, assim, segurar um mochila. Os caras já tinham feito tudo o que dava para fazer, e aí eles estavam num estado, então olha só, se você ciência, você precisa de admiração, espanto sobre o que você não sabe, mas não dá para você ficar espantado enquanto você tem que pagar boleto, tá comendo, tá correndo, tá fazendo um monte de coisa. Para esse espanto virar ciência, você precisa estar num estado que é a segunda palavrinha mágica que o Aristóteles usa. A primeira é taumátia, que é o espanto, e a segunda é o estado de escolé. Presta atenção que aqui vai explodir sua cabeça. São duas palavras em grego, tá? As palavras que o Aristóteles usa. Taumátia é espanto, admiração. Mas talvez eu ache que a melhor é escolé. Escolé é exatamente a palavra que o Aristóteles usa naquele trecho que eu mostrei, que significa o seguinte, basicamente. Você já tinha pago as contas, maratonado a série, não tinha comido, não tinha mais nada para fazer. E você estava num estado absolutamente de boa, total, em que você simplesmente agora, por exemplo, pode fazer perguntas tão idiotas como: por que será que o Sol nasce a leste e se põe a oeste? Porque, como eu falei, isso não é para nada. Mas você pode falar: porra, pergunta óbvia aqui de $1 milhão, vai valer meio ponto na cadeira da professora ali. Que palavra que você lembra quando lê escola? Só tem jeito. Sabe como é a palavra escola? Vem direto do grego escolé, que os latinos traduziram por ótium e em português dá ócio. Escolé em grego significa ócio. Sabe o que significa ócio? Geralmente, se for no dicionário, ócio vai estar vagabundagem, não fazer nada, ficar olhando o teto. Né? Não é isso que o Aristóteles está falando. O Aristóteles está falando que o momento de ócio é um momento depois que você fez tudo que precisava fazer, né? Depois de tudo que você fez, não tem mais nada para você fazer de muito importante, você pode gastar tempo conhecendo coisas. Para quê? Para deixar esse burro. Fugir da ignorância. Ah, mas eu não ligo de deixar esse burro. Bom, isso é um problema sério, isso é uma escolha sua. Eu tenho uns alunos até na faculdade também que fazem questão. Mas tudo bem, você pode deixar. Você pode falar: não faço questão, tudo bem, para mim tudo bem. Mas você pode gastar o seu momento de escolé para deixar de ser burro. A escola chama escola porque deveria ser não meramente um lugar, mas um momento no qual você não está preocupado com o seu crush no WhatsApp, você não está preocupado com quantos views pelo story no Instagram teve, você não está preocupado em fazer a trend lá no TikTok, você não está preocupado com mais nada, a não ser fugir da ignorância. Faz uma pausa aqui. Duvido para você alguém pense aqui, entendeu? Sabe? Duvido que alguém aqui vai para a escola pensando assim: pô, agora é o momento que eu não tenho que me preocupar com mais nada. E vou lá para fugir da ignorância. Você não pensa nisso. Se você falar que pensa, é mentira. Eu não pensava também. O grande lance é que você calibre o olho, calibre o cérebro, para dizer: ó, mas dá para fazer. Talvez, e aí, ó, que os professores não nos ouçam, talvez você não fazer isso na escola, vai ter um lugar mais da hora para você fazer. Que é a universidade? A universidade é precisamente o lugar criado há 900 anos, quase mil,
no qual você pode fazer essas duas coisas: se espantar de graça, fugir da ignorância e ficar de boas, só para deixar de ser burro. Ela foi criada para isso. Sobre esse aspecto, você está num lugar sagrado. A universidade é uma instituição, não é só um ensino. A universidade é uma instituição sagrada. Você pensa assim, é uma coisa que seres humanos criaram. Geralmente você pensa, pensa no hospital. O hospital é um negócio animal, né? As pessoas criam um lugar para você cuidar de doente. Pô, é legal. É de bom coração. Você pensa em escola, na universidade, você não pensa isso. Escola é um lugar para ficar lá sendo obrigado a fazer uma coisa que você não quer. Não devia ser assim. Mas, de qualquer maneira, a universidade é uma coisa que seres humanos criaram há 900 anos para que você cultive essas duas coisas que são condições para a ciência. Espanto, alimentação sobre coisas que você não sabe, e que você possa fazer isso num ambiente que está todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Teoricamente, quando você entra na universidade, está todo mundo querendo fugir da ignorância. É claro que você também quer ter uma profissão, é claro que você também quer fazer um monte de outras coisas, e faz parte da universidade. Por isso que a universidade também é um espaço físico. É importante você estar aqui, puxar um para o outro, você puxar a menina no canto do café. Legal, fazer um monte de coisa legal. Mas, teoricamente, as pessoas veem isso aqui é um lugar feito para você fugir da ignorância. E é um lugar seguro, eu diria, como eu falei agora, sagrado, para você cultivar essas duas coisas que geralmente você não gosta mais de cultivar. Espanto sobre o que você não sabe e ócio, tempo livre para se dedicar a isso. Isso é tão importante que, olha só, essas daqui, só por curiosidade, são as 4 universidades mais antigas do mundo que ainda estão em atividade. A primeira, existe uma treta qual é a primeira, ali, Bolonha ou Oxford, mas geralmente se aceita que são essas, tá? Bolonha na Itália, do ano 1180, Oxford e Cambridge na Inglaterra, 1200, 1209, e Salamanca na Espanha, 1218. Como eu falei, se você pegar lá a Bolonha, praticamente 900 anos. Praticamente 900 anos. E de novo, a gente não conseguiu criar nada melhor para isso. Não tem nenhuma outra criação humana tão boa para você ficar num ócio intelectual para fugir da ignorância. E que, de novo, é uma necessidade que você tem. Você sabe que tem. Você só não gosta de cultivar, porque dá trabalho, porque na escola é um lugar às vezes chato para você fazer isso. Mas o bebê tem, você não vai ter. E por que ela faz isso? Porque basicamente, e é por isso que a gente chama em todas as línguas universidade de ensino superior. Se você pegar em inglês é ensino superior, em francês é ensino superior, em alemão é ensino superior, por que ela é superior? Já parou para pensar nisso? O que significa que ela é superior? Ela é superior precisamente porque ela faz aquilo que eu falei agora. Porque ela tem essas duas características. Ela é um lugar que, teoricamente, ninguém... Aqui você devia estar pensando, não devia estar pensando em mais nada, a não ser em fugir da ignorância. Aqui, então, portanto, é o único lugar que faz aquilo que o Aristóteles falou que os primeiros faziam, que é um conhecimento cujo valor é ele mesmo. Não é um conhecimento de fazer alguma coisa, você fabricar uma coisa, é conhecimento para conhecer. Por isso que a universidade também ela é superior, não meramente porque ela então reproduz conhecimento, eu estou aqui reproduzindo conhecimento para você. Né? Eu estou falando de coisas que eu sei, né? Que eventualmente vocês não sabem, e estou reproduzindo, estou multiplicando isso para vocês. É isso, você não está bom, mas é isso que os professores fazem. Eles estão reproduzindo conhecimentos que seres humanos descobriram, às vezes, há milênios, e você que chegou agora na conversa, né? Na história da humanidade, você chegou agora. Mas se você pensar que a humanidade está rolando aí há muitos anos, você chegou aqui há 12, 13. Né? É como se você chegasse numa conversa que está rolando, que as pessoas já estão conversando há muito tempo. E você chega lá, qual a primeira coisa que você faz? Ele está falando, está pensando? Não, você ouve o que as pessoas estão falando. Então, uma parte importante da escola e da universidade é reproduzir o que a gente já sabe. Tá? É para isso que também serve.
Mas a universidade é superior, o ensino superior, porque ela não realmente reproduz, ela produz conhecimento. E isso faz toda a diferença. Vocês vão ver um pouco por nome de fora ali, no Instituto Tecnológico de Nutrição, os caras estão produzindo conhecimento sobre alimento. Não é que eles só estão simplesmente dizendo ou falando sobre coisas que as pessoas já sabem sobre isso. A ideia lá é produzir coisas novas. Elas são pagas para isso. Elas passam o dia inteiro tentando produzir conhecimento. Já pensou? Por isso que o Aristóteles e um monte de outros filósofos falam assim, talvez não tem coisa melhor para se fazer na vida do que dedicar a vida a produzir conhecimento, porque é aquela satisfação, aquela necessidade que crianças têm. Só que você faz isso como adulto. De novo, universidade é um lugar para que você pratique o seu espanto sobre coisas que você não sabe, num ambiente que você pode não estar se preocupando com outras coisas. Nesse momento aqui eu estou preocupado em falar para você, eu não estou preocupado com nada. Eu juro mesmo. Eu quando vim para cá, hoje eu saí da minha casa, assim, eu vou lá, a ideia é exclusivamente essa. Eu vou lá falar com o meu cara sobre ciência de universidade, o cara tem coisa melhor que isso. Né? Tem isso, o bagulho que ele está fazendo de público legal. Mas olha que louco. Então ela não meramente reproduz, como produz conhecimento. Só para você ter uma ideia, você não vai ficar olhando os numerinhos pequenos aqui, a ideia nem é essa, mas eu quis trazer só dois infográficos aqui, uma coisa, só para comentar, tá? Aqui também é um negócio importante. Olha o que é isso aqui, ó. É pesquisadores por milhão de habitantes nos países do mundo, tá? Os dois números são 2014 e 2018. Eu quero te mostrar rapidamente, ó. Brasil, a gente só tinha nesse gráfico, só tem os dados de 14, não tem os de 18 no Brasil, tá? Mas olha só, a cada 1 milhão de pessoas no Brasil, a gente tem 888 pesquisadores. Faz uma conta básica. A cada 1 milhão de pessoas, a gente tem menos de 1.000 de pesquisadores. Dá uma olhada ali, ó, nos Estados Unidos. Você quer um pointer? Não importa. Dá uma olhada aqui nos Estados Unidos. A cada 1 milhão, os Estados Unidos tem 4.412. Olha a Alemanha aqui, ó. Alemanha, 5.212 a cada 1 milhão. O Brasil tem 800. Não vou nem falar, não vou perder tempo de quais as consequências dessa diferença. O que eu quero falar para você é assim, de onde vão sair os próximos? Isso aqui é bem sério. De onde vão sair os próximos? Se é que um dia a gente vai chegar em pelo menos 4.000 aqui. Olha a Argentina tem mais que a gente. De onde vão sair os próximos? De onde vão sair os próximos cientistas, os próximos pesquisadores? Esse é o momento que você olha para os seus colegas do lado e fala, não vai sair daqui. Não, brincando. Devia sair daqui. Tem que sair de vocês. Né? Tem que sair de vocês. Ah, mas eu não gosto de construir ponte, não gosto de fazer... Não importa. Está aqui, ó. Olha essa lista aqui. Essa lista aqui é... esse gráfico rapidinho, ó. É de 2015 a 2020, a quantidade de artigos científicos produzidos no Brasil. Vocês devem saber, já devem ter ouvido falar que, em grande parte da produção científica, os pesquisadores publicam artigos. Né? Antes até de publicar livros, publicam artigos em revistas. Os artigos são menores do que livros. É mais rápido, é mais fácil, então o cara descobriu uma espécie de formiga, ou inventou um novo motor a jato, o cara escreve um artigo dizendo como é que funciona. Dá uma olhada, ó. O Brasil, de 2015 a 2020, publicou 372 mil artigos. Ah, mas eu não gosto nem de formiga, nem de motor a jato. Não importa. Olha aqui as áreas. 16.672 artigos foram em educação, 14 mil em biodiversidade, tem 12 mil no terceiro lugar em nanopartículas, mas pecuária, agricultura e irrigação, saúde pública, física teórica, fisiologia e esporte, solos e lavouras, inovação e sustentabilidade. Essas aqui são só as 10 primeiras, tá?
Mas olha quantas coisas diferentes tem. Tipo, eu não gosto de formiga, mas eu gosto de fisiologia e esporte. Cara, tem coisa pra cacete pra descobrir, pra pensar, pra melhorar a fisiologia e esporte. Coisa pra caramba. Uma informação meio óbvia, vocês devem saber melhor que eu. Vocês pegam um clube de futebol de ponta, por exemplo, hoje, pega lá na Champions, qualquer campeonato europeu. Não tem um time hoje que não tenha cientista de esporte. Não tem. Vocês já devem estar ligados, vocês já viram, se você não sabe, você não já viu. Até aqui no Brasil, quando os jogadores tiram a camisa depois do jogo, o que eles estão usando embaixo? Colete. O que é aquele colete? É um colete preto, geralmente é aqui, né? O que é aquele colete? É para ver os batimentos. Para ver batimento, o que mais? Cansaço. Cansaço, o que mais? Para fazer, vocês devem ver isso. Tem jogo, mapa de calor, onde o cara corre mais no campo, tem GPS, tem o GPS, tá ligado? Temperatura do corpo, onde o cara fica mais tempo no campo, quando que ele correu. Então dá pra você chegar com um cara, imagina um cara descendo para frente, por exemplo, e corre menos que um carreiro. Você tem cientista de esporte, cara que é contratado pelo clube para pegar esses dados e analisar e falar assim, tem alguma coisa errada, ele não está certo. Ou então esse cara que está lesionado, ele devia estar com menos. Isso é coisa ciência. Mas eu não gosto, mas exercer, aí eu não posso salvar. Mas o grande lance é que assim, olha a quantidade de coisas diferentes, isso aqui é só no Brasil. Você tem lá, tipo, de fisiologia e esporte, 10 mil artigos, é coisa pra caramba em 5 anos. Em 5 anos eu publiquei, eu acho, uns 4, 5. Um por ano, vai. Já é coisa pra caramba. E de onde vão sair esses novos? Essas pessoas vão morrer, vão se aposentar. Tem que sair de vocês. E aí isso é um drama que com certeza os professores de vocês compartilham comigo, que é assim, como que a gente faz essa molecada, pelo menos, tipo, ligar o disjuntor e falar, talvez isso seja uma coisa para fazer. Como faz? Porque geralmente, de novo, para juntar com o começo da conversa, a gente já não gosta. É frustrante para o professor, às vezes, olhar para os alunos assim, você está falando um negócio importante, legal, que você acha legal para cacete, e o cara diz assim, eu não é nenhum, sei lá, não é isso, mas o lance é como que a gente faz vocês virarem mais do que aqueles 888 por milhão ali. Que, como você viu, é menos que a Argentina, é menos que os Estados Unidos, é menos que a França, é menos que a Alemanha, é menos que a média da União Europeia inteira. Mas eu não quero ser cientista. Tudo bem, você pelo menos tem que saber quão importante é. Porque olha só, mais de 99% das pesquisas do Brasil são feitas em universidade. Leia meus lábios. Mais de 99% das pesquisas no Brasil são feitas em universidade. Por quê? Fazer pesquisa, você precisa de tempo. Você precisa de gente enchendo o seu saco. Você precisa estar interessado no negócio. Ou seja, você precisa de calmar sem escolar. Você precisa estar afim de fazer. Ter tempo para fazer. Ninguém enche o seu saco. Você não precisa estar pagando o boleto toda hora. Você não precisa estar preocupado com um monte de coisa. Você não precisa estar com um monte de aluno que não está afim de ouvir o que você quiser, o que você quer falar. Pelo contrário, você precisa estar numa comunidade de gente que vê um problema e fala, cara, eu quero saber mais sobre isso. Ou eu quero resolver. Se eu não conseguir resolver, eu quero entender melhor pelo menos. Não é à toa que mais de 99% de pesquisa no Brasil é feita no lugar onde vocês estão. E de novo, não é que é feito se vocês acharem, de novo, ciência, vamos ver se faz um laboratório, um jaleco branco, uma sala branca com um ratinho branco e uma caneta azul, que você não vai escrever no programa. Não, você faz um lugar como esse, e que você pode vir, você pode acessar, você pode querer fazer. Só que você não quer fazer de novo. Porque você está dando assim. O que eu gostaria é que você tivesse na cabeça esta ideia profunda de que quanto mais universidade, mais ciência você tem. E que a universidade não é só um lugar para você vir, é também para você aprender uma profissão, para você ter um emprego, para você ter uma área de vida. Tá? Acontece comigo.
né? Acontece com um monte de gente. Mas eu até posso ter vindo para a universidade por uma profissão, mas eu não fiquei por causa disso. Eu não sou professor da universidade, não continuei estudando, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque simplesmente para melhorar a minha profissão. Eu gosto de fugir da ignorância. E eu gosto de estar no lugar, de novo, só você não está gostando. Mas então você precisa reconhecer, quando você passar por uma universidade, o resto da sua vida, é uma praga, o resto da sua vida, quando você passar na universidade, você vai lembrar do tio Gabriel falando assim, isso é um lugar sagrado. Faz 900 anos que as pessoas fizeram isso aqui, para que lá dentro nós pudéssemos saber mais e fugir da ignorância. E que, quem sabe, você vai ser um desses casos que vai estar fazendo isso. Você vai ser um colega. Tomara, Deus, que um dia alguns de vocês sejam um colega meu, aqui ou em qualquer outra universidade, qualquer instituto de pesquisa. Fazendo uma coisa que, basicamente, geralmente a gente abandona em algum momento da vida, que é a vontade, o gosto de conhecer coisas pelo simples prazer de fugir da ignorância. Fazer uma coisa que você sempre gosta, que você gosta até hoje, mas que isso pode ser até profissional. Tá bom? Valeu, obrigado, boa tarde a vocês.